Como estamos todas? Bem, eu tô Animadas. Vou começar, hein? Tá. Bom, peraí, opa, me enrolei aqui com o celular. Peraí, um pouquinho. Tem gente passando aqui, pera um pouquinho, esperem só um minutinho. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Vai! Bom, vamos começar então mais um programa, mais uma edição do Enviadas Especiais e vamos começar falando do coronavírus, que é a notícia aí mundial da semana, né? A gente teve casos aparecendo em vários países, fora a China construiu um hospital em 6 dias. Patrícia, conta aí, como é que foi viver essa coisa do coronavírus em Nova York? Então, eu senti as pessoas, assim, no metrô e na cidade bem tranquilas, meninas, assim. Quem não tava tranquila sou eu. Eu passei a semana inteira pensando se eu comprava ou se eu não comprava uma máscara. Até fiz um stories ali no meu Instagram e falei, eu sou exagerada mesmo. Mas eu vou falar pra vocês, não teve uma vez que eu não entrei no metrô lotado e que eu não fiquei pensando nisso. Eu deveria estar usando máscara. Se bem que só a máscara não é segurança de nada, porque tem a questão do toque também. Então, assim, não adianta nada você tocar num lugar, né? Chega em casa, acaba o nariz, o olho, enfim. Resumindo, eu decidi comprar tal máscara e fui em 3 farmácias daqui de Nova York. Não encontrei estoque esgotado, então, menos mal, porque eu não fui a única a pensar nisso. Fui para a internet e vi que em vários sites estava com estoque esgotado também. E aí acabei fazendo uma compra que vai chegar daqui uma semana aqui na minha casa. Então eu até queria mostrar a máscara aqui para vocês, mas assim, não tem máscara para mostrar. Mas bem tranquilo, assim, eu tô dizendo o que passou na minha cabeça, né? Porque, enfim, durante a semana aconteceu o primeiro caso de pessoa para pessoa aqui nos Estados Unidos, já teve o primeiro caso de morte fora da China, então a cada dia vai se agravando, né? É a primeira vez que eu tô num país que tem um risco, assim, né, de um possível risco. E aí eu tô vendo a entrevista do secretário de Comércio aqui dos Estados Unidos para a Fox, e ele disse que o novo coronavírus vai acabar reanimando ou reacendendo postos de trabalho aqui nos Estados Unidos e no México. E nem foi um ato falho. Encaixa muito nesse contexto de guerra comercial, né? Tem que ficar de olho nas consequências sociais e políticas, né? Exato, que é o próximo passo, né? Então, os Estados Unidos passaram aí Trump o ano passado brigando com a China, agora fizeram Estados Unidos e China as pazes, um acordo que foi assinado, né, há pouco tempo, agora em 2020, na Casa Branca, mas a rivalidade existe. Aí eu penso, meu Deus, a que ponto chegamos, né? Ninguém praticamente voa mais para a China, as companhias aéreas todas grandes cancelaram voos de e para a China. Bom, vamos agora então falar um pouco desse encontro dos Andes com o Porto Argentino, né? A Mônica está acompanhando aí a campanha eleitoral que está acontecendo na Argentina das eleições bolivianas, né? Inclusive que a gente esteve junto em algumas coberturas aí. A gente sabe que o Evo Morales está como refugiado em Buenos Aires. O Luiz Arce, que vai ser o candidato dele nas eleições, também esteve em Buenos Aires, assim como outros dirigentes do MAS, para decidir quem ia ser o candidato e como ia ser a campanha eleitoral, né? Mônica, qual é a sua sensação aí? Conta um pouquinho também como é que foi essa coisa de driblar os assessores dele para conseguir chegar perto dele aí no hotel em Buenos Aires, onde ele deu entrevista. Pois é, gente, aqui, para o jornalista é meio que a situação ideal, né? As fontes virem até você, se mudarem para perto de você. Quer dizer, o normal seria a gente pegar um avião e ir até La Paz, que depois você tem que conseguir as entrevistas, que sim, você consegue, mas nem sempre você consegue ter todo mundo naquela semana que você quer, te dando entrevista e tal. E aqui não. Se deu a situação ideal, o Evo não só veio para cá, como trouxe boa parte do que era o gabinete dele quando ele era presidente, durante os 14 anos. Aqui foi o processo de escolha de quem seria o candidato do MAS. Ele trouxe o candidato que estava no México, que foi o ministro da Economia, que está relacionado a todo o bom desempenho da Bolívia, enfim, que esse vai ser o forte da campanha, que eles vão falar justamente como é que a Bolívia estava crescendo. E agora ela está enfrentando dificuldades, que desde 2014 as reservas
do país caíram para mais da metade, de uns 15 bilhões de dólares a uns 6,5, mais ou menos. Então, eles vão sentir agora os problemas e já estão culpando o governo interino da Jeanine Áñez por qualquer coisa que der errado na economia. Em 2 meses, né, Silvia, enfim, e Márcia, que também estão por aqui, ele deu já 2 coletivas, o Evo, e o Arce, que ele trouxe do México para cá, deu 2 coletivas, inclusive. Na última, ele terminou assim, de repente, dizendo, bom, depois que ele passou toda a entrevista dizendo que era muito difícil você fazer campanha na Bolívia, porque ele vai ser perseguido, etc e tal, e aí ele termina a entrevista dizendo, estou embarcando já para Bolívia, e não respondeu o que ele ia fazer. Eu consegui saltar em cima do palco, e todo mundo depois conseguiu chegar perto dele e tal, e quando a gente chegou perto dele, ele disse, bom, não temos que ter medo, temos que enfrentar a situação. Aí, quando ele chega, o grupo WhatsApp que armaram para os jornalistas que cobrem a Bolívia daqui de Buenos Aires, eles mandaram já a imagem dele chegando no aeroporto e recebendo uma intimação da justiça e tal. Eu não sei se teria sido tão fácil para a gente cobrir isso, mesmo se a gente tivesse ido para a Bolívia, esse acesso, essa rapidez. Agora, vou confessar para vocês que o que mais me chamou a atenção foi uma entrevista que eu aqui, em que ele diz que a rotina dele, em que ele malha 50 minutos de aeróbico, 1 hora de alongamento, e ainda não chegou naquela forma que ele tinha na Bolívia, onde, segundo ele fazia também 1 hora de aeróbico e 3.000 abdominais. Eu não conheço ninguém que faça 3.000 abdominais. A Silvia deve fazer. A Silvia faz. Abdominal eu odeio. Ele me contou também, quando eu fui para a Bolívia, para entrevistá-lo, 1 mês antes das eleições, eu perguntei como é que ia o futebol, né? Naquela tentativa que a gente sempre faz com o entrevistado de ganhar confiança, né? Eu sei que um dos assuntos preferidos do Evo Morales é futebol, então eu comecei, como é que tá o futebol, o Evo e tal? E ele me disse que ele estava se considerando muito pesado, e que ele queria voltar à forma dele anterior. Aí eu perguntei como é que era a rotina e ele me contou mais ou menos isso que a Mônica falou e falou, quando eu estou bem eu faço 3.000 abdominais em 3 séries. Eu falei, nossa, presidente, isso é realmente impressionante. Acho que ninguém faz 1.000 de uma vez, faz outras 1.000. Ele, não, eu faço, não sei o quê. Pois é, agora a gente pode conferir, porque ele disse que está buscando academia de ginástica. Então, a minha curiosidade é ir até lá e contar. Ô, Márcia, vai ter que ficar de olho se ele não vai aparecer lá na tua aula de alongamento, hein? Porque vai precisar depois dessas abdominais, você não acha? Ou de yoga. Agora, uma coisa curiosa é que o Luiz Arce, agora ele é uma pessoa saudável, né? Mas nos 14 anos que ele foi ministro, que ele acompanha, né? Ele é, como vocês falaram, a pessoa fundamental no sucesso econômico, na estabilidade econômica, que é inédita na história da Bolívia. Nesses 14 anos, ele saiu 1 ano para um tratamento médico que ele fez no Brasil. Eu o entrevistei e ele contou, ele foi para São Paulo e ele fez um tratamento seríssimo, ele teve um problema sério de saúde. Mas, recentemente, mesmo depois da saída do Evo, ele esteve em São Paulo, segundo fontes do governo, fazendo um check-up. Então, é o outro lado da cobertura, né? Olha, Márcia, com informações de bastidores importantes aí. Ou seja, não só vai acontecer em Buenos Aires, como talvez aconteça em São Paulo. Em São Paulo. Isso. Gente, eu conto um pouco aqui do lugar onde eu tô. Eu tô na Colômbia, que é um país que eu gosto muito também. Isso. E tô na cidade de Cartagena, que é uma cidade à beira do Mar Caribe. Muito turística, tem muito turista aqui, muito brasileiro, como sempre. Mas é uma cidade que reúne muitas contradições aqui da Colômbia, né? Porque tem muitos problemas sociais. As pessoas associam Cartagena só à cidade amuralhada, como eles dizem, né? Que é a cidade histórica e tal, que realmente é muito bonita, muito suntuosa. Mas Cartagena tem vários bairros que são muito pobres. Então é uma cidade que tem quase 3 milhões de habitantes e aqui tem muitos refugiados venezuelanos, mas isso traz muitos problemas sociais para a cidade. Então, é uma coisa um pouco curiosa você ver essa contradição, né, entre a vida turística e os problemas sociais de toda a Colômbia que estão aqui nos arredores. E a coisa interessante que eu vim fazer aqui foi cobrir o Rei Festival, que é um festival de literatura já bastante tradicional, que tem a sede na Inglaterra e agora tem sedes em outras
cidades latino-americanas. Essa foi a primeira a ter um Rei Festival. E eu tive com a Margaret Atwood, a autora do Conto da Criada, o Conto de Aya. Ótimo. Eu tive com a Ida Vitale, que é uma escritora uruguaia, bem veterana já. Foram dias bem bacanas, assim, também para refletir, pensar um pouco sobre literatura. E, enfim, essa foi a minha semana aqui. E o que você achou da Margaret Atwood? Para quem não viu a série ou leu o livro, aqui, por exemplo, as pessoas se vestiram disso para protestar. Como é que foi falar com ela? Foi muito bacana, e você sabe que a conexão dela com a Argentina é muito grande, né? Só resumindo rapidamente, Conto de Aya é uma espécie de distopia, né? Um romance que imagina uma sociedade em que parte dos Estados Unidos se transforma numa ditadura teocrática, ou seja, com a religião muito forte por trás. Nesse lugar imaginário, está passando por uma crise de fertilidade. Então, as aias, que são as criadas, elas são mulheres férteis que são passadas entre os comandantes do regime para que eles engravidem elas, ou seja, elas vão rodando entre eles. É uma coisa, assim, pavorosa do ponto de vista social, feminista, ou o que seja, né? Mas a Margaret Atwood diz que toda coisa que aparece no livro aconteceu em algum momento na história da humanidade com as mulheres. Por isso que é um livro bastante ativista. E a conexão dela com a Argentina, que é muito interessante, é que parte dessa flama aí, dessa história, dessa premissa, ela teve ideia quando ela trabalhava na Anistia, no Canadá, e ela soube pela primeira vez dos bebês roubados na ditadura argentina. Por isso que ela reconectou um pouco com a Argentina e ela virou um ídolo das jovens argentinas, né, feministas. Bom, e falando em lugares muito bonitos, e turísticos e suntuosos, eu queria perguntar para a Márcia como foi essa semana em Colônia do Sacramento, se você pode contar um pouquinho como é a cidade, o que você viu. Bom, acho que todas vocês conhecem Colônia do Sacramento, né? Mas, enfim, as pessoas que nos acompanham, não sei se todas conhecem, né? Mas eu passei lá uma semana de folga e foi uma delícia. Precisava dar uma desenchufada, como eles dizem, desconectar um minuto. E desconectei uma semana. A Colônia do Sacramento está só a 1 hora de barco aqui de Buenos Aires. A gente vai para o Porto Madeiro, pega um barco e sai daqui. Buenos Aires é um pouquinho... Os argentinos portenhos geralmente são um pouquinho estressados em algumas situações. Você atravessa o rio, chega lá, todo mundo no stress, aquela paz. O táxi já para a gente ir do Porto, em Colônia, para o hotel, já o taxista falando assim, não, eu vim de Montevidéu porque lá era muito estressante, eu vim morar aqui agora, que eu estou ótimo. Ou seja, é uma cidade super tranquila e, como a gente tinha comentado antes, é uma cidade histórica, né, fundada pelos portugueses e que teve ali aquela disputa com os espanhóis, e é uma cidade ou um lugar com um pouco mais de, ou seja, fundado há pouco mais de 300 anos, mas que tem lugares ótimos para a gente comer bem, para a gente tomar, quem gosta de cerveja, toma uma boa Pilsen, ou Patrícia. A marca da cerveja é Patrícia. É verdade. Patrícia, ótimo. Patrícia, lo que importa é lo de adentro. É verdade. Enfim, então comemos, por exemplo, um dia a gente sentou num bar lá, um barzinho na parte histórica, onde as marcas históricas estão por todos os lados, nas pedras portuguesas, nas muralhas, na construção, né, que é daquela época ainda, de 1600 e pouco, e a gente sentou e comeu, por exemplo, um tivito, que é o sanduíche clássico do Uruguai, pediu uma cerveja e uma entrada de peixe, e saiu mais ou menos $38, ou seja, R$120, R$110. Não é mais barato que Buenos Aires para um brasileiro, mas estava cheio de turistas brasileiros, cheio. Então, ou seja, os brasileiros, além de Montevidéu e Punta del Este, agora também estão indo para a Colônia. Bom, gente, agora para encerrar nossa edição do programa, eu vou fazer o desafio das palavras outra vez, né? Eu pensei, já que todas têm experiências de países diferentes, eu na Colômbia, a Márcia no Uruguai, Mônica com a Bolívia vindo até ela, e a Patrícia aí com o coronavírus nos Estados Unidos, pensei em cada uma dizer uma palavra que se escutou muito nessa cobertura. Eu acho que é controle no sentido, temos o controle da situação, porque apesar dos números, tanto o governo chinês quanto os outros países, apesar da demonstração de muita preocupação,
com a segurança, o que eu mais escutei temos o controle da situação, fiquem calmos, isso não vai piorar além do que estamos vendo. É o discurso que o Trump usou muito nos últimos dias, dizendo que temos os melhores pesquisadores do universo, né? Ele sempre elogia muito os profissionais americanos. Então é isso, temos o controle da situação, tudo bem, estamos com tudo controlado, apesar do que a gente vê. Sim. E, enfim, né? Que não parece a contaminação não parece muito controlada. Mônica, qual é a sua palavra? Então, a minha palavra não é uma que se falou tanto, mas é que quando eu penso na Bolívia, eu sempre me lembro de uma imagem do relógio. O relógio na praça, o David Choquehuanca, que na época era chanceler boliviano, quando o Evo era presidente, e agora é candidato a vice. Ele mudou o sentido em que os ponteiros do relógio iam. E a razão que ele dizia era que a Bolívia estava voltando às suas raízes indígenas, os Aymara, os Quechuas, por que a gente tem que todos seguir o mesmo sentido do relógio? Todo um papo filosófico. Mas eu sempre fico pensando o que será que fizeram com aquele relógio, se mudaram de volta no ponteiro, agora que ele não está mais, ou se ficou. Sua palavra é tempo. Sua palavra é tempo. Tempo boliviano. Exatamente. Bom, a palavra que eu escolhi aqui da Colômbia é arepa. Como vocês sabem, já devem ter comido. Ai, adoro! Também. A arepa não só é uma coisa nacional aqui na Colômbia, como também na Venezuela. E para quem não conhece, é um preparado parecido com pão, né? Só que com milho, né? Nos dois lugares se faz de uma maneira diferente. Ou seja, na Venezuela se faz, em geral, frito, e aqui na Colômbia se faz cozido, assado. E há uma disputa das arepas. Qual que é a mais gostosa, né? Enfim, foi essa que eu pensei. Márcia, qual é a sua? A minha é tá. Porque os uruguaios... Gente, eles falam tá o tempo todo. Exatamente. É uma influência realmente brasileira e portuguesa, enfim, tá. Eu não sei. Por favor, moço, uma caipirinha? Claro. Caipirinha ou caipirosca? Tá? Tá. Então, é o tá. Muito bem. Bom, gente, vamos encerrar o final de semana? Vamos lá? Tá. Bom, Tá. Um beijo! Mônica, você tá gravando ainda? Não? Pra mim parece que você tá gravando. Tá.